Boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um Conexões Rede Vida e hoje nós vamos falar sobre economia, carreira e finanças. Tudo isso no Advance 2025, um evento que a Fame Capital realizou e reuniu os principais nomes da economia brasileira. Fique conosco no Conexões Rede Vida para aprender um pouco mais desse assunto que está na pauta do dia. Olha, o Sami Botsman, ele é o VP da Fame. Primeiramente, obrigado Rede Vida. Esse evento é muito importante para toda a nossa empresa, para os nossos clientes, né? A gente traz muito conteúdo, a gente consegue reunir aqui excelentes palestrantes, excelentes profissionais que tiveram carreiras brilhantes e passar um pouco dessa experiência para os nossos clientes e assessores, né? Então é o nosso primeiro grande evento, né? Com mais de 1.000 pessoas, na verdade, aqui, e está sendo um sucesso, as experiências estão sim, muito bacanas, e já pensando já no Advance 26, que vai ter que ser um pouquinho maior, porque a gente teve um overbook, então a gente já está pensando num evento ano que vem, pelo menos o dobro aqui desse ano. O pessoal tem cada vez mais procurado esse tipo de evento para se inspirar, para aprender? Com certeza, é um evento focado no mercado financeiro, né, justamente para a gente dar educação financeira para quem acredita que não entende, né? Então, o nosso único objetivo aqui é trazer conteúdo, ver que as pessoas vêm num ambiente bacana, possa trocar com outras pessoas, trocar informação, fazer networking e, de fato, sair daqui com uma grande experiência, né? Acho que esse é o grande propósito do evento. Sami, obrigado por compartilhar conosco essas informações a respeito do evento e saber que cada vez mais o mercado financeiro ganha espaço com grandes eventos como o de vocês, viu? Obrigado a vocês, obrigado a Rede Vida. Já faço um convite para Advance 26, conto com vocês aqui para cobrir o nosso grande evento. Tá bom? Muito bem, obrigado. Convite aceito, viu? Muito obrigado por abrir as portas para nós e vamos conversar mais sobre finanças aqui no Advance 2025. Olha, o Conexões Rede Vida tem mostrado aqui no Advance esse tema da economia, o tema das finanças, e o Guilherme Abud é CEO da Persevera, que é a asset da Fame Capital. E aí, você falou no seu painel sobre algo que alarma nos índices brasileiros da economia. Então, a nossa visão na Persevera é a seguinte: durante muitos anos o Brasil merecia mesmo ser o país que precisava ter as maiores taxas de juros do mundo, porque a nossa inflação era muito alta, ela era mais alta do que dos outros países emergentes, México, África do Sul, Peru, Colômbia, enfim, um monte de países emergentes. O nosso déficit fiscal era maior do que dos outros países e a nossa dívida pública era maior do que dos outros países. Então, os 4 motivos justificavam o Brasil realmente ter juros bem mais altos para conseguir equacionar a economia. Hoje em dia, as coisas foram mudando aos pouquinhos e nenhuma das 4 é mais verdade. A inflação do Brasil não está na meta, mas ela está muito mais baixa que nos anos anteriores. A nossa inflação não é mais alta do que a dos outros países emergentes. Está todo mundo ali com meta de 3, mas inflação entre 4 e 5, não estamos sozinhos. O nosso déficit fiscal não é mais o maior, na verdade no ano passado ele foi o menor de todos os emergentes, isso quase ninguém fala, quase ninguém nem sabe. E a nossa dívida pública, que já foi a campeã interplanetária, muitos países emergentes passaram a gente e muitos nos alcançaram, então
Nenhum dos 4 motivos está mais aí. Mas, surpreendentemente, a gente se acostumou a achar que é normal taxa de juros de 12, 13, 14, 15, enquanto outros países muito parecidos com o Brasil têm 6, 7 ou 8. Acho que vai começar uma discussão bem interessante nos próximos anos sobre por que o Brasil não pode ter taxas de juros mais civilizadas que gera menos distorções na economia. Abud, sempre levanta-se aquele tema de que o mercado financeiro luta contra o governo, e isso é recorrente, não é? Você tem essa visão de que o mercado financeiro luta contra o governo ou é apenas um discurso que povoa a comunicação? Não, na verdade, o mercado financeiro não luta contra ninguém, né? O mercado financeiro, ele precifica a percepção de realidade. E quando o governo é gastador, é populista, o mercado financeiro, ele se assusta. Então, aquela visão que existia antigamente dos tubarões do mercado financeiro que manipulavam o mercado, hoje em dia é tanto investidor do Brasil, do exterior, ninguém mais consegue manipular nada. Se é que um dia já aconteceu isso. Então, na verdade, o investidor do mercado financeiro é você, sou eu, são os pequenos investidores, a massa de pequenos investidores que assusta quando o Lula fala que vai gastar mais, que assusta quando a inflação está mais alta, que assusta quando o câmbio desvaloriza e tem, corre para comprar um pouco para se proteger. Então essa visão antiga de manipulação de mercado, de ser contra o governo, não é contra nada. São pessoas como eu e você que fazem os investimentos e às vezes ficam animadas, às vezes ficam assustadas e os preços se movem por causa disso. Quando você chega num evento como esse, o que mais chama a atenção em você no primeiro instante? Pessoas. Acho que tudo é sobre pessoas. Não é? Fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, sócios são pessoas, investidores são pessoas. Então, no final das contas, tudo se resume a pessoas. Então, se você quer entender de negócio, você precisa entender de pessoas. E pessoas são justamente o que me move, né? O que me move, o que me faz fazer o que eu faço, empreender o que eu empreendo, produzir o conteúdo que eu produzo. Vim para uma palestra dessa, por exemplo, o que me motiva é saber que do outro lado existem pessoas que podem ser impactadas pela mensagem e aquilo de alguma maneira contribuir com o crescimento delas e com a empresa delas. Você sente que a juventude tem se interessado por crescer profissionalmente? Porque a gente ouve e vê muitas pesquisas dizendo que a nova geração está um pouco inerte, mesmo com todas essas ferramentas. Olha, eu vejo sim. Eu penso que existem vários públicos. Existem os interessados e os desinteressados. Existem os engajados e os desengajados. Isso não é uma novidade da nova geração. Na minha geração existiam os desinteressados também e os interessados. Agora, a gente produz conteúdo para os interessados. Então, no fundo, eu tenho cerca de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. São pessoas interessadas, são pessoas que estão ali consumindo aquele conteúdo justamente porque têm interesse. Então, as redes sociais, elas estão abertas e elas formam diferentes bolhas de diferentes tipos de interesse. Então você vai encontrar de tudo na internet. Então eu entrei na internet em 2010, produzindo conteúdos e contribuindo, buscando contribuir com a carreira e com os negócios dos empresários também. E eu tenho encontrado muita gente interessada. Eu não gosto muito de generalizar, então eu tenho muita gente da geração Z muito interessada, muito engajada, muito produtiva, assim como tem muita gente da minha geração que não deu em nada também. Então eu penso que o Brasil precisa de novos empreendedores, o Brasil precisa de novas iniciativas. Afinal de contas, são os pequenos empresários que geram 70% dos empregos do país, então que mais pessoas empreendam. Ô Flávio, para a gente encerrar aqui, o Brasil é um país, a terra das oportunidades, não é? Na sua visão de negócios, como é que está nosso país atualmente? Olha, o Brasil continua sendo aquele país que é uma promessa e, ao mesmo tempo, aquele país repleto de oportunidades e, ao mesmo tempo, aquele país repleto de gente que quer fazer acontecer. Eu diria para você que o Brasil, com a população que tem, o potencial imenso que tem, continua sendo um lugar de muitas oportunidades. Continua sendo um lugar onde você pode plantar e colher, um lugar que você pode
realizar os seus projetos, os seus sonhos. Mas também é um lugar que tem muitas contradições, que tem suas dificuldades, e é importante nessa selva você ser o Tarzan. Se você quer sobreviver na selva, você precisa entender a regra dessa selva e jogar o jogo da selva, e você pode ganhar, crescer e realizar seus projetos aqui nessa selva chamada Brasil. Olha, ter parceiros em eventos dessa dimensão é necessário e a Mariana representa uma seguradora que está no Brasil há 190 anos. Empresas dessa idade no país são raras e ela representa a MAG, que é a Monreal, né? Mongeral Aego, uma empresa centenária brasileira, e hoje você apresenta o trabalho de vocês, que é sobre seguro de vidas, né? Exatamente. É o momento que a gente comemora junto ao parceiro, né, a parceria, estar junto do cliente do parceiro, estar junto do assessor, estar junto do planejador, faz com que a nossa relação ela fique muito mais, que ganhe muito mais sentido mesmo, e a gente consiga, nesse momento, estar próximo dessas pessoas, né, enfim, que fazem parte aí da família FAME, né? Mariana, fazer 190 anos no mercado brasileiro não é fácil, um país que já passou por diversas situações. O que você destacaria que faz a diferença e faz com que vocês estejam vivos e ativos há tanto tempo? Eu acredito que seja a MAG sempre estar se modernizando, né? E a gente conseguir atender aí com uma gama de produtos, atender os nossos clientes, numa possibilidade ali dele ter acesso a todas as coberturas, né? Independente do perfil, e estar sempre se modernizando, trazendo um portfólio vasto, né? Diversificado para atender todos os clientes. Perfeito. Feliz de conhecer uma empresa. Eu sabia da existência da empresa, mas não sabia que ela estava há tanto tempo no mercado, 190 anos. E no Brasil, as empresas mais antigas do Brasil, né? Pois é, as outras duas, eu acho que é o Correio e o Banco do Brasil. Isso. E que tá aí, foi criado pelo Império, essa daí é uma empresa. Parabéns, viu? Obrigado. Querido, muito obrigada, viu? Olha, é muito legal quando a gente observa a pessoa que está apaixonada por aquilo que faz. E enquanto eu realizava as minhas entrevistas, eu observei a paixão do Fernando Duran por carros, porque ele é responsável por uma agência de carros de luxo em Belo Horizonte e está presente no evento, apresentando esses dois veículos maravilhosos aqui no Advance 2025. E aí eu queria que você nos contasse um pouco, Fernando, como é que foi a tua inserção nesse mercado de carros de luxo? Tudo bem, Hugo. Então, a Vanguard está há 21 anos já no mercado, sempre trabalhando a linha de segmento premium, de alto luxo e carros esportivos. Eu trabalho já há 26 anos, então eu falo, né, 26 anos fazendo a mesma coisa, igual você falou, a paixão pelo automóvel veio de criança e virou trabalho. Então a gente atua em Belo Horizonte, a sede da empresa é em Belo Horizonte, porém atendemos todo o Brasil, de Manaus a Foz do Iguaçu. A gente entrega, a gente tem vendas online, tudo, tem uma carteira de cliente muito grande. Então, por mais que a gente está lá em Belo Horizonte, eu consigo entregar carro em qualquer lugar do Brasil. E aí eu queria saber como está o mercado para carros nesse segmento que você atua? Eu falo muito que é o seguinte, todo ditado ele tem um fundo de verdade se ele não fosse 100% real. E o brasileiro é apaixonado por automóvel. Então não tem jeito, por mais que possa-se ter oscilações na economia, mudanças de governo, pandemia e várias outras coisas, pode-se ter, às vezes, alguém quebrando, mas tem alguém quebrando, tem alguém ganhando dinheiro. O dinheiro, eu falo que ele não some do mercado, ele troca de mão. E o automóvel é uma coisa que é desejo do brasileiro. Até antes eu falo o seguinte, a casa própria é o sonho da grande maioria das pessoas, mas às vezes antes de
comprar casa própria, o automóvel passa por um determinado momento ali. Então eu falo que o mercado às vezes ele sofre algumas oscilações, que é muito mais o pessoal falando, deixa eu ver o que vai acontecer, espera 1, 2, 3 meses, mas volta a consumir automóvel, principalmente essa linha que a gente trabalha de carros super especiais, carros esportivos, que é desejo de muita gente. Então o mercado eu falo que ele não para. E aí num segmento que temos muitos jovens, através das redes sociais, ganhando dinheiro, no mercado financeiro também tem muita gente assim. Então a primeira oportunidade que a pessoa tem, ela já investe num veículo desse, né? Sim, é quase que um objeto de vitória, de conquista, de satisfação pessoal, de realização, de fruto do trabalho. Como você falou, tem muita gente nova, né, ganhando dinheiro mais cedo do que a turma de antigamente, mas até mesmo para pessoas, às vezes, que são grandes empresários aí com 40, 50, 60 anos já, o automóvel ainda vira o desejo de falar assim, um dia eu vou ter aquele carro, né? Não, às vezes uma marca específica, um modelo específico, e vira um objeto de realização de fruto de todo o trabalho. É muito bacana isso. Fazer o que gosta é bom, né, Fernando? É muito bom. Acaba que o trabalho ele não fica pesado, ele flui com mais leveza e dá mais resultado. É por isso que eu estou aqui no Conexões Rede Vida conversando com quem gosta do que faz, viu? Obrigado por conversar conosco. Muito obrigado. Boa noite para você que acompanha o canal da família. Nós vamos apresentar o lançamento do livro Tocando em Frente, uma obra escrita por Mário Arantanha, contando sobre a história da Coarup. Mas neste livro também há a assinatura de Adriana Del Ré e Alcides Ferreira. O Alcides é o atual proprietário, ele tocou a administração da Coarup desde 2009, toca a administração desde 2009 e faz um belo trabalho pela música, e nós estamos aqui para prestigiar esse trabalho. Neste momento, Conexões Rede Vida começa mostrando um pouco deste evento. A música brasileira tem sorte de contar com o Alcides Ferreira, um entusiasta da boa música e que lança um livro que conta 48 anos de história da Coarup, né? Que não foi você o fundador, mas que você adquiriu em 2009 e desde então mantém vivo o legado da música. E eu começo a falar, Alcides, primeiro desse protagonismo que vocês têm de manter os grandes nomes sempre em produção, com CD e estimulando todos eles. E levando um abraço de toda a nossa emissora para você, porque graças à sua produtora nós temos um conteúdo de qualidade, nós temos entrevistas com grandes artistas e nós ficamos lisonjeados de saber que nós estamos muito bem amparados pela Coarup com os grandes clássicos. Me fala como é que foi contar 48 anos de história nesse livro. Você não esperou nem dar 50, né? Você já se adiantou. Como é que foi isso? Olha, a gente é jornalista, né? Então a gente gosta de contar histórias. A gente, quando houve o evento de 45 anos, eu pensei que seria uma boa história para contar. Convidei o Mário, que é o fundador, que também é jornalista, né? Para a gente contar essa história. Acho que é uma grande história de ser contada. Espero que as pessoas gostem de ler. Ô Alcides, e aí você, bem no título, fala a arte de tocar a economia criativa no país, né? É um desafio, porque a gente sabe que tem os streamings que tomaram esse mercado dos CDs, acabou aquele frisson do passado, mas os produtores, os compositores, os músicos nunca param. E aí você vem estimulando todos eles. Como é que você se entusiasma para fazer com que o trabalho não pare? Olha, nós todos, né, produtores de conteúdo, né, como vocês também, tem esse desafio de ficar vivo nesse mundo novo, né, de negócios, né, onde o digital ganhou um protagonismo muito grande. A gente acredita que contar boas histórias atrai o interesse. As boas histórias podem ser na forma de música, pode ser na forma de livro, pode ser na forma do audiovisual.
E a gente procurou sempre contar histórias relacionadas à cultura brasileira, das coisas brasileiras. A gente acha que existe um público para isso. E a prova viva de que a gente está certo é que nós estamos aí quase meio século vivos, atravessando uma série de dificuldades, né? Quer dizer, qualquer empresa que sobreviveu no Brasil, com tudo que aconteceu no Brasil nesse meio século, ainda está viva, já seria sensacional. A gente ainda que está vendendo cultura, eu acho que é uma prova viva de que a gente está fazendo a coisa certa. Tudo que tem um começo precisa ser muito bem feito para que a história seja bem contada. Quem deu este belo começo foi Mário de Aratanha, fundador da Coarup, hoje não mais integrante desse grupo, mas foi quem deu sequência nisso tudo. E aí eu quero saber, Mário, o seguinte, como é que foi para você iniciar a Coarup há 48 anos? Olha, a culpa é do Vila Lobos. Nós estamos no shopping Vila Lobos, aliás. Isso, exatamente. A culpa é do Vila Lobos, que eu estava junto com o grande fagotista do Quinteto Vila Lobos, o Ayrton Barbosa, saudoso, e nós fomos fazer um brinde pro Banco do Brasil com os choros de câmara do Vila Lobos. Precisávamos de uma empresa para manejar uma verba absurda de 150 cruzeiros. Grandiosíssima. Aí tivemos que abrir uma empresa, abrimos a Coarup, e depois desse projeto eu fui fazendo outros e eu já mexia com produção artística, ex-jornalista, fui repórter do JB, da Associated Press, e com os artistas fomos tocando e a empresa foi crescendo. Chegamos a fazer 200 discos em 32 anos e num certo ponto o mundo digital afogou, não é, o suporte físico, e aí eu passei a bola para o Alcides Ferreira, que é o novo dono da Coarup. E que é jornalista também. Também, né? Lá com a Bolsa de Valores, e essa uma área diferente da minha, mas também jornalista. O Conexões Rede Vida conversa com Elcio Dias, da dupla Elcio Dias e Amorim. Vocês já viram na nossa programação, já esteve em inúmeros programas da casa, e ele prestigia esse lançamento, que é uma obra que conta da Coarup, uma empresa que valoriza o seu trabalho, que é o de tocar essa música raiz, essa música que tem a identidade, o DNA brasileiro, e que é fundamental para os artistas, né? Esse olhar para os artistas, não é, Elcio? Sim, é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, na era que nós estamos, né, da tecnologia, das coisas avançando com muita rapidez. A Coarup, ela faz um trabalho fundamental em manter viva a nossa verdadeira música, né, em manter vivo grandes compositores como Vila Lobos, né, e isso é muito importante para a juventude, para as novas gerações conhecerem esse trabalho, né? E é um trabalho artístico belíssimo, né? Coarup é assim, excepcional. Eu me lembro que quando criança, que eu pegava os encartes da Coarup, eu comentava com a minha irmã, que também é artista, né, cantora, falava assim, olha, é mais fácil você entrar numa grande gravadora do que conseguir entrar na Coarup, porque olha só os nomes que nós temos aqui na Coarup. O Elcio, e aí eu quero saber o seguinte, é sempre bom falar de novos projetos, eu quero saber o que vocês têm preparado para o público, o que vem de novidade aí, vai ser homenagem, vai ser autoral? Então, ano passado nós lançamos, né, um disco gravado ao vivo em Budas Artes, a nossa cidade, que é Memórias do Sertão, e está em todas as plataformas de streamer. E esse ano nós já estamos trabalhando em estúdio com um trabalho belíssimo, que é a homenagem ao grande Rolando Boldrin, patrono aí da nossa cultura. O nosso entrevistado tem um sobrenome nobre.
E o trabalho que ele faz é ainda mais nobre, que é uma plataforma que auxilia o mundo da música a propagar produções. Arthur Fitzgibbon. Esse sobrenome, você é da nobreza, mas o seu trabalho é nobre. É elite real. Na verdade, o sobrenome é inglês, mas é música, na verdade, meu sobrenome. Essa é a verdade. E isso mostra, isso prova, o seu trabalho prova de que, de fato, a música é o seu sobrenome, porque você tem essa plataforma. Eu queria que você nos explicasse, me fale o nome dela e para que ela serve e de que forma ela contribui com a nossa música. Bom, eu comando a One RPM, ou para os gringos, como a gente gosta de falar, One RPM. Ela é uma empresa que a gente criou há 3 anos atrás, quando eu saio da Quarup, que eu tinha entendido que a música quis ficar independente. Então, ela precisava entrar no mundo digital, quando o mundo digital, o streaming ainda nem acontecia. Então, a gente facilitou, estabeleceu os contratos com as DSPs, que é o Spotify, a Apple, YouTube, Deezer e mais 50 outras plataformas. E a gente fez a integração dos artistas, dos produtores, das gravadoras, entre as plataformas de streaming e o mundo artístico. E aí com isso a gente faz a distribuição de todas essas músicas no mundo inteiro. Começamos a companhia numa garagem aqui em São Paulo e hoje a ONRPM está em mais de 45 países com escritórios e já é a 5ª maior empresa de música do mundo. Se o Hugo for cantor, ele pode colocar as músicas dele lá na One RPM? Deve, desde que você proteja seus direitos artísticos, seus direitos autorais, porque é uma coisa muito importante que a gente fala que o artista hoje ele não pode ser só artista, ele precisa entender um pouco de negócio, tem que ser empreendedor ali. Então a música ela sofreu uma revolução e ela se libertou das amarras que existiam de décadas. Então a nova música, o próximo hit, não sou mais eu, indústria, que tenho controle, mas o fã. Então, se você, Hugo, fez uma música, acredita na sua música, tem paixão nela, ela deve ser distribuída e promovida no mundo. E deixar com que o público e os fãs escolham se é bom ou ruim, se fica ou se não fica. Muito obrigado a você que acompanhou mais um programa Conexões Rede Vida. No próximo domingo, a partir das 9h30, eu espero todos vocês. E lembrando que esse e outros programas podem ser revistos no youtube.com/Rede Vida Informação. Tchau e até semana que vem.